Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans e sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série Descobrindo a TM10. E galerinha, no episódio de hoje a gente vai começar a série pra valer. Isso porque a gente vai finalmente entrar em alguns mods mais técnicos. Vamos descobrir sobre a geração de energia no modpack. Já aproveitando pra vocês, vou mostrar onde eu tava com /back aqui. E olha só, a gente encontrou esse lugar muito legal aqui pra minerar, porque a gente vai precisar de alguns recursos nesse começo, principalmente ósmio e diamante. Então eu vou focar nesses recursos pra gente dar um belo adianto e não faltar recurso aí no meio do caminho, né? Então, pessoal, deixa eu dar essa minerada aqui e eu já volto pra gente dar início ao nosso episódio. Pessoal, eu sei que eu falei que eu ia terminar de minerar, mas eu quero fazer algo antes da gente ir, que é um item que eu acho que vai ajudar bastante. A gente vai torrar um pouco do nosso ouro, que tá bem escasso, mas vai ajudar bastante. A gente vai tanto pra minerar, quanto aqui pro nosso mapa mesmo. E esse item é esse carinha aqui, ó, Mega Torch. A gente precisa de 2 blocos de ouro pra fazer ele, mas não é muito problema, a gente também precisa de 2 diamantes, já vou pegar aqui. Bom, ela diz ali que, tipo, ela prevê o spawn natural de monstros hostis em um raio muito grande, ela não fala o quão grande que é, eu também confesso que eu não sei, consegue nos prevenir dos mobs, né? Então já vou fazer um aqui, e esse sisteminha que vocês estão vendo aqui, que é o sisteminha da interface do Integrated Dynamics, a gente fez no episódio anterior, então já corre lá se você não viu, e a gente também tá gravando esse episódio e todos os outros em live, então já dê uma olhada aí na descrição para você acompanhar as lives e dar sugestão aqui com a gente. Agora sim, com o /back, a gente pode colocar aqui mais ou menos no centro, e agora aqui não vai mais nascer mobs, então é muito bom pra gente minerar. Agora sim, deixa eu cuidar nessa mineração aqui. Bom pessoal, voltei aqui em casa, esses são os recursos que eu minerei. Eu não minerei tanto, o que a gente mais precisava é o osmium, eu já consegui alguns packs. Diamante também a gente vai precisar um pouquinho, e obsidiana, mas obsidiana a gente já fez uma farm no vídeo anterior. Vamos ver se a gente vai sentir falta de alguma coisa aqui. Eu acredito que não, então vamos começar os serviços. E o mod que a gente vai mexer hoje, pessoal, é o mecanismo. Ele tá aqui na aba de tech no livro de quest, e ele tem aqui, a gente, né, pode ler um pouco aqui da descrição dele, e ele já começa tendo como objetivo o Raw Osmium, que era o que a gente tava atrás, por isso que a gente deu essa pequena minerada. A gente já tinha alguns, mas é bom a gente ter sobrando aqui no sistema. E uma das primeiras coisas que a gente tem que lidar quando vai trabalhar com mods técnicos é a geração de eletricidade, de energia. No jogo tem esse sistema de energia que a gente conta aqui como FE ou RF, que são medidas para a eletricidade que a gente tem aqui. E a gente consegue gerar essa eletricidade, essa energia de diversas formas. Se a gente olhar aqui no questline, no mecanismo, a terceira coisa que ele vai pedir pra gente fazer é um generator. E os generators, ele tem como função gerar eletricidade, né? Quando a gente passa o mouse aqui em cima, a gente consegue ver pela primeira vez essa sigla, FE ou KFE. KFE são como se fossem prefixos, né? A gente tem ali, por exemplo, quando a gente vai tratar de armazenamento no computador, a gente tem o megabyte, o gigabyte, aqui a gente tem o FE, aí tem o KFE, que já é um KFE é 1000 FE, e tem o MFE também, que é 1 milhão de FE, é a quantidade de energia que cada máquina vai utilizar, ou nesse caso aqui, armazenar. Outro ponto muito importante também pra gente entender no mecanismo são os alloys. Os alloys, ele meio que dita o tier das máquinas que a gente vai estar fazendo, o tier dos itens que a gente vai estar craftando. A gente tem aqui, cada um deles demanda um tipo diferente de recurso para fazer, e a partir desses alloys a gente consegue construir os recursos. Sempre eles também vão seguindo a escadinha, então a gente vê aqui, e o livro de quest mostra pra gente exatamente o que a gente precisa. Então pra gente chegar até o Advanced Control Circuit, a gente precisa já ter passado pelo Basic Control Circuit, que ele é feito nessa máquina muito louca que a gente vai já ver, e ele precisa também do Infuser Alloy. Então ele vai se subir na escadinha dessa forma até chegar no Ultimate Control Circuit. Bom, mas por que eu tô explicando tudo isso pra vocês? Porque o cara que a gente quer chegar hoje é esse aqui, o Gas Burning Generator. A gente vai precisar utilizar um nível mais alto do Alloy, ele é um tier mais alto porque ele utiliza Atomic Alloy e Refined Obsidian. Então o nosso principal objetivo nesse momento é chegar até esse cara, e para isso a gente precisa escalar um pouco nos itens do mecanismo. Para demonstrar um pouco sobre esse conceito de eletricidade, vamos utilizar o Heat Generator para fazer. Ele não vai ser o principal, mas a gente precisa já ter um pouco de eletricidade nesse começo pra gente conseguir fazer os nossos circuitos e os nossos alloys. Então já vamos pegar a receita dele aqui. Dessa forma, a gente já consegue o nosso Heat Generator. Tá, mas o que é que esse cara faz? Ele tá dizendo que tem duas formas da gente gerar eletricidade aqui com ele. Uma forma ativa, que é colocando combustível diretamente dentro dele, e uma forma passiva, que é colocando calor, no caso aqui, lava, ao redor do bloco. A gente abrindo aqui, a gente consegue ver a interface dele, onde a maioria das máquinas do mecanismo vai ter uma interface parecida. No caso dos geradores,
geradores, né? A gente vai ver outra interface no caso das máquinas que utilizam. E aqui é o que eu falei mais cedo para vocês, né? A gente já vê o nosso primeiro contato aqui com essa sigla que denota a geração de energia, no caso aqui o FE. A gente já consegue ver ali que o máximo de output, ou seja, a saída máxima que ele vai conseguir dar pra gente é 880 FE por ticket, ou seja, a cada ticket do jogo, em um segundo tem mais ou menos 20 tickets, se eu não me engano, a cada ticket ele vai gerar cerca de 888 FE, é o máximo que ele consegue chegar. Não quer dizer que ele vai gerar tudo isso, vai depender das condições, do combustível, e aqui a unidade também. A gente consegue mudar aqui, esse J aqui é o K, acho que deve ser Joule, não faço ideia, mas beleza. A forma que a gente vai utilizar é a forma passiva, porque a gente ainda não tem uma geração de lava automática, né? A gente tivesse uma geração automática de lava, a gente poderia utilizar a forma ativa, que talvez gere mais energia, mas como a gente não tem, vamos gerar de forma passiva. Eu peguei aqui pra gente o nosso Fluid Tank, que a gente já tinha feito do próprio mecanismo, pra gente colocar lava, e eu vou encontrar aqui um lugarzinho pra gente deixar essas máquinas, mas antes deixa eu dormir. Beleza, preparei um lugarzinho aqui pra gente lidar com o mecanismo, eu vou colocar alguns blocos. Então o que o mod falou pra gente é que se a gente colocar lava ao redor do bloco, a gente consegue gerar eletricidade. Vou ativar o modo bucket aqui do nosso tanque, vou começar colocando embaixo dele, fechar aqui do lado e colocar em todas as faces. E a gente vê aqui que ele está gerando 29.2 FE por ticket. Vamos colocar também no bloco que ele fica, e agora foi para 38. Então é isso, a gente vai ter, a princípio, esse heat generator para gerar para as primeiras máquinas. A gente vai precisar trabalhar um pouco com eletricidade até a gente conseguir chegar na nossa fonte definitiva, ao menos no early game. Eu vou fazer um outro desse cara aqui, para a gente também ter um pouco mais de eficiência aqui para essas máquinas. Então é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui do lado, e aí a gente vai ligar alguns cabinhos ali para vocês verem como que funciona a logística dessa eletricidade. A gente topou num problema aqui, conforme a gente estava fazendo os nossos geradores, a saída de eletricidade é só nessa ponta aqui, da forma que eu fiz aqui, a ponta tá já coberta por lava, então não daria pra gente tirar a eletricidade dali. Eu vou ver se a gente consegue girar, por sugestão aqui da live, se a gente consegue girar esse cara utilizando o Configurator. O Configurator, ele também é do mecanismo, e ele ajuda a gente a fazer várias configurações na máquina, inclusive girar, se eu não me engano. A gente vai fazer esse teste aqui agora. Para isso a gente precisa de Steel Dust, que é só colocar Iron no Hammer com alguns carvões, e a gente consegue o Steel Dust dessa forma. Agora é só a gente colocar isso aqui na fornalha, e a gente vai ter uma barra de Steel. E assim a gente consegue o nosso Configurator. Quando a gente aperta Shift e vai com o scroll do mouse, a gente vê diversas configurações aqui. Então uma delas é Rotate. A gente vai ver se a gente consegue girar esse cara aqui agora. Ele tá girando, mas acho que ele só vai girar... ele só gira nesse sentido aqui. Então essa face dele tem que estar disponível. Vamos colocar na face de cima então a lava. Agora sim tá gerando eletricidade dos dois. A gente vai passar um vidro aqui pra gente não ter problema com essa lava. E pessoal, a logística que a gente tem aqui pra transferir energia a gente vai utilizar os próprios cabos. Tem vários, porque a gente tá jogando num modpack, então existem vários mods de energia, tá? Não é só o mecanismo. Se a gente vir aqui nessa aba de Power, a gente vai ter vários mods que fazem a mesma coisa, né? Que fazem eletricidade. E tem alguns que são somente dedicados à logística, né? A transferir eletricidade. Mas como a gente tá lidando aqui com o mecanismo, eu não quero misturar muitos mods por enquanto, vamos fazer o básico mesmo aqui do mecanismo. A gente vê que eles têm os ícones, esses aqui são os cabos, eles precisam de steel, que a gente já viu como é que faz ali de uma forma bem simples, e a gente precisa de cabo, a gente tem vários aqui, né? Então a gente tem esse aqui, que tem esse símbolozinho do raio, ou seja, ele é universal, ele transfere a eletricidade. Esse aqui são fluidos, gases, itens, heat, né? Que transfere vapor. O que a gente vai fazer é esse aqui, Transfer Power. Pra gente construir ele, são 2 steel que a gente já sabe fazer. Com o steel na mão, a gente agora só precisa fazer a receita. A gente vai ter o Basic Universal Cable. Agora, pessoal, a gente consegue ligar esses cabos nos nossos geradores. Como vocês podem ver, ele já ficou de outra cor, né? Já tá meio verde. E ali, nesse mod de cima, que é o Jade, o nome do mod, ele demonstra que a gente já tem eletricidade dentro do cabo. E aí, sobre os cabos ainda, pessoal, a gente consegue ver, né? No caso, a gente consegue passar o mouse ali, o Jay vai mostrar pra gente algumas informações. Então, por exemplo, esse aqui, ele tem a capacidade de 3.2 KFE por ticket. Então é 3.200 FE por ticket. Mas esse cara, em algum momento, ele vai ser um gargalo pra gente. Então a gente tem que estar sempre de olho na quantidade de eletricidade que a gente tá passando entre os cabos. Por isso que a gente também, assim como os alloys aqui em cima dita os nossos circuitos, eles também ditam o tier dos cabos. Então a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de coisa. E com esse trambolho feio, gigante aqui, mas é tudo bem temporário. Agora, pessoal, dando sequência aqui, a gente precisa... ele vai dar aqui
A gente vai ter uma sequência de máquinas para fazer, mas eu já queria entrar em uma outra questão, que é a gente precisa armazenar essa energia de alguma forma. A gente viu ali que o Heat Generator, ele tem uma capacidade de storage, mas essa capacidade de storage não é tão grande assim. Então a gente vai acabar em algum momento gerando mais energia, mas a gente não vai estar armazenando ela em algum lugar. Para isso a gente precisa de uma bateria. As baterias estão aqui também, logo após, aparentemente a gente vai precisar do Metallurgic Infuser antes, segundo a questline aqui, mas a gente consegue ver os Energy Cube do próprio mecanismo também. E na receita dele a gente vê que precisa desse Steel Casing. A gente precisa do Metallurgic Infuser, pessoal, porque a gente já utiliza esse Energy Tablet para fazer a receita da bateria. E para fazer esse cara, a gente precisa do Infuser Alloy, que então vamos seguir a questline ali que o modpack sabe o que faz, né? Primeiramente eu vou pegar essas recompensas que a gente tem chance da gente receber alguns itens bem bons aqui nesse processo. Então vamos lá, pessoal, seguindo ainda aqui a questline do mecanismo, a gente vê agora essa máquina aqui chamada Metallurgic Infuser. E aqui ele explica pra gente que esse cara, ele basicamente vai infundir um material da nossa escolha com um infuser, que ele chama aqui. Então, se a gente dá uma olhada vamos fazer o craft dela, que eu acho que fica mais fácil da gente explicar, né? É bem simples também, até então a gente só coisas vanilas, com exceção do Osmium Ingot. Já tô com ela aqui em mãos, vamos colocar ela ali aqui próximo, e aí a gente consegue ver a interface dela. O que eu tava falando da interface do mecanismo é que geralmente as máquinas seguem esse padrão, ele sempre tem mais ou menos essas configurações. Essa parte aqui ela é bem importante do site config, a gente tem pode assustar um pouco essa interface no começo, mas ela é bem intuitiva e ela ajuda bastante. Dependendo da máquina que a gente vai lidar, ela pode ejetar e capturar diferentes tipos de materiais, e a gente consegue configurar tudo isso nessa abazinha aqui, o que é bem importante. Então, por exemplo, na caso dessa máquina, a gente pode configurar a parte de químicos e a parte de eletricidade e a parte de itens, né? Então a gente tem 3 configurações de tanto que a gente pode receber, fazer o input, quanto o output, né? Que é liberar algum item. Eu já vou puxar, a gente vê aqui, energia para essa máquina, que a gente pode ver nessa barra da direita, que ela tem esse símbolo de eletricidade e ele tá pedindo aqui FE, né? Que a gente já sabe o que é a eletricidade. Se eu trouxer desse cabo direto para a máquina, a gente vê que agora ela tá recebendo a energia, então a gente já consegue trabalhar com ela. E ele tem basicamente 2 slots, que é o que estava escrito lá na descrição da máquina. A gente precisa de um material e de um infuser. E o Jay pode ajudar a gente também a descobrir como que ela funciona. Então aqui nos usos a gente vê que ela tem 10 páginas e a gente sempre vai colocar 2 materiais, né? Que é o infuser, que ele chama, e o material que a gente quer infundir. E ele vai dar um retorno pra gente. Isso aqui, pessoal, faz o core, tá? Da matéria-prima pros itens das máquinas do mecanismo. E ele tem diversos itens que a gente pode colocar. Então, uma prática bem comum, uma vez que a gente coloca um infuser aqui, eu vou pegar peguei a redstone, né? Que é menos caro. Se a gente coloca nesse primeiro slot, agora a gente tem aqui o infuser redstone. A gente tem 10 MB. E pra gente fazer o infuser alloy, que é o que a gente precisa pra nossa máquina, pra nossa bateria, a gente precisa exatamente de 10 MB de redstone e um copper ingot. E ele vai dar de saída pra gente o infuser alloy. Então, pra cada um redstone e pra cada um copper ingot, a gente vai ter um infuser alloy. É mais ou menos esse o tipo de cálculo que a gente tem que ficar fazendo quando tá lidando com o Metallurgic Infuser. Existem itens que dão mais MB pra gente, né? Então, por exemplo, o redstone, se a gente clica aqui, a gente vai ver que existe vários itens e que esses itens podem dar diferentes quantidades de MB pra gente, pra nosso Metallurgic Infuser. Então, no caso do redstone que a gente viu dá 10 MB, uma redstone, e a gente tem aqui o Enriched Redstone, que é a redstone enriquecida. Esse cara aqui dá 80 MB pra gente, ele dá 8 vezes mais de recurso pro nosso Metallurgic Infuser. E pra fazer ele, a gente usa essa outra máquina, que é o Enrichment Chamber, que é só uma redstone. Então, se a gente fizer no processo, antes da gente trazer pro Metallurgic Infuser, a gente passar pelo Enrichment Chamber, a gente consegue melhorar esse recurso e ter mais eficiência na hora de fazer os nossos craft. Mas vamos com calma, o que a gente tá querendo fazer agora é a bateria, então vamos focar nisso. A gente precisa ali, que a gente viu, de 2 desses tablets, e cada um desses tablets vão 2 Infuser Alloy. Então a gente precisa de 4 Infuser Alloy. Eu já coloquei a redstone aqui, as 4 redstone, agora eu vou colocar os 4 copper. E aí esse processo aqui, ele é bem lentinho nesse primeiro tier da máquina. Mas como eu falei, os alloys, eles ditam os tiers das coisas pra gente. Então se a gente olhar aqui a Metallurgic Infuser, ela também tem os tiers, né? Então tem o Basic, Advanced e vai até o Ultimate Infuser Factor, que é exatamente os tipos de circuitos que a gente tem aqui.
Finalizou aqui os nossos Infuser Alloy, a gente vai ganhar ali a quest, e agora a gente consegue fazer a nossa bateria. Beleza? Tô aqui com os 2 Energy Tablet, e faltou esse Infuse Cable aqui pra gente. Basicamente tá faltando um Steel Ingot. Se a gente ver aqui, pessoal, a gente pesquisar pela Dust, que é o que a gente faz pra cozinhar e no final ter o Steel, a gente consegue fazer ela já no Metallurgic Infuser. Então uma máquina que a gente tem, o Jay já mostra aqui pra gente que a gente consegue fabricar. Mas calma aí, aqui ele tá pedindo uma outra coisa, ele tá pedindo carbono, que a gente colocou lá foi Redstone. Exatamente, a gente consegue ter diferentes tipos de Infuser aqui. E o carbono, por sua vez, se a gente olhar, o que dá ele é simplesmente carvão. Então um carvão dá 10 MB de carbono. Então o que a gente vai fazer é criar um outro desse cara, porque você não consegue misturar os líquidos. Então pode ser que a gente tenha aqui nessa Metallurgic Infuser já Redstone armazenado, e pra gente conseguir colocar o carvão, a gente teria que dar dump e perder aquela Redstone. Isso não é legal. Para evitar que isso aconteça, geralmente a gente faz um Metallurgic Infuser para cada tipo de Infuser. Então já vamos posicionar aqui a nossa outra Infuser. Vamos colocar o carvão. Então vou colocar esses 15, então ele vai dar 150 MB. A gente vai colocar o Iron, e agora com esse carvão, com o ferro enriquecido, a gente volta aqui ele novamente, e ele vai dar o Steel Dust pra gente. Então dessa forma que a gente faz Steel Dust pelo mecanismo. Não é um caminho muito fácil, é mais fácil a gente fazer com Hammer, então por enquanto esquece. Agora com os 4 Steel feitos, a gente consegue fazer a Steel Casing. E por fim, a gente consegue fazer a nossa bateria. Como vocês já estão feras em entender de energia, a gente percebe ali que a bateria ela tem uma capacidade de storage de 1.6 MFE. Então é a primeira vez que a gente vê esse prefixo M antes do FE, e é isso mesmo, é na casa de milhares agora. Então a gente consegue armazenar 1.6 milhões de FE. Então o que eu vou fazer é tirar essas máquinas daqui e colocar bem centralizada aqui a nossa bateria. Ligando os 2 cabos aqui, a gente consegue agora ter esse pequeno robozinho aqui que está recebendo eletricidade, que vai armazenar eletricidade. E aí, pessoal, uma forma bem simples da gente entender as configurações do side config é a gente mexendo aqui nesse cube. Ele identifica que a gente tem 2 lados aqui e ele está dando input nesses 2 lados. Então, ou seja, ele está recebendo coisa desses 2 lados. O que ele está recebendo? Energy config, então ele está recebendo energia. Se a gente colocar aqui known, tudo, ele vai até tampar essa parte dele, né, desse cara. Então, ó, se eu tirar aqui, por exemplo, esse input e o known, a gente vê que o cabo perde a conexão ali. Então, ele vai ficar com o cubozinho girando ali e ele perde essa comunicação, porque a gente desconfigurou a energia. Se a gente coloca o input, ele volta a receber energia pela esquerda. Então, assim, tá, mas como a gente já falou desse cara, agora vamos para a câmara de enriquecimento, né, para Enrichment Chamber, que foi o que a gente falou mais cedo. Para a gente conseguir ter mais eficiência nos nossos processos, a gente tem que enriquecer antes da gente utilizar esses Infuser aqui, né? E é isso que a próxima máquina que a gente vai fazer aqui faz, Enrichment Chamber. No craft dela já vai um circuito, então é a primeira vez que a gente vê esse circuito aqui também, e a gente já tinha tido ali um spoiler de como que a gente faz. É basicamente Redstone, que se atentar aqui que não é mais 1 MB, é 20 MB, ou seja, a gente precisa de 2 Redstones aqui. Então vamos lá, 2 Redstone e um Osmium vai dar um Basic. Como a gente vai precisar de 2, vamos fazer mais uma vez essa receita. Então tá na mão aqui, pessoal, o Enrichment Chamber. Por enquanto eu tô colocando tudo aqui, tá? Depois eu vou configurar a saída por baixo. E aí eu vou colocando aqui do ladinho mesmo. E aí, pessoal, mesma interface. Então a gente configura os lados, blá blá blá, tudo isso que vocês já sabem. Não vou ficar me repetindo aqui. E aí com energia, né, que é o combustível que ela pede aqui, a gente simplesmente coloca a Redstone e vai pegar a nossa Enriched Redstone. Então a gente já consegue aqui, veja que tá vazia. A gente com uma, a gente tem 10 MB e com a enriquecida a gente pula para 90, né? Que ela dá 80, que é aquele cálculozinho que eu tinha mostrado lá para vocês. A gente poderia, eu vou fazer um teste, eu não vou deixar acontecendo, mas a gente consegue, por exemplo, e aí eu sei que vai dar um erro, eu vou deixar acontecer aqui para me explicar para vocês. Ele vai finalizar aqui esse cara, e essa máquina a gente consegue forçar ela a ejetar as coisas também. As máquinas do mecanismo a gente consegue dar o auto eject. Então a gente fazendo isso, a gente vai colocar mais um aqui, dar o auto eject, colocar o output. Tá, ela não tá indo porque a gente tem que configurar agora o item configurator desse cara, que ele tá reconhecendo também o nosso Enrichment Chamber como output, mas a gente quer que seja input, né? Cada corzinha dessa aqui é um desses slots. O input que a gente tem aqui é o vermelho, então ele iria colocar a Enrichment Redstone nesse slot. A gente precisa encontrar o slot amarelo, que é o extra. Então, com o extra aqui selecionado, a gente vê que já saiu a Enrichment Redstone e que ele já incrementou aqui no nosso Infuser. Então vamos fazer mais uma vez, que aqui vai ficar mais rápido. E tá lá, ele já fabrica e já coloca aqui pro lado. Mas como
a gente vai fazer várias coisas, não só redstone, eu vou tirar essa configuração aqui e vou colocar none. Bom, pessoal, o processo vocês já entenderam. Eu vou fazer alguns desses caras aqui. A gente vai começar a fazer esses outros tiers aqui. Então, por exemplo, o Reinforced Alloy, ele vai também na Metallurgic Infuser, só que ao invés de redstone, ele utiliza diamante e o Infuser Alloy para fazer o Reinforced Alloy. Então o que eu vou começar a fazer é algumas cascatas de upgrade aqui para a gente chegar no Atomic Alloy, que é o que a gente precisa pro Gás Burn. Pessoal, eu fui começar aqui a fazer e aí eu vi que, bom, faltou carvão e a gente precisa eles para fazer o carbono. Então o que eu vou fazer para a gente resolver esse problema? Eu vou transformar uma das nossas fornalhas em uma Factor, que a gente já viu no episódio passado, que pra gente, se a gente transformar ela nessa Factor, a gente começa a utilizar energia, eletricidade como combustível. Bom, pessoal, tá uma barulheira aqui que eu comecei a fazer os crafts que a gente precisa. E, bom, vamos dar muffin aqui em tudo. A gente consegue também procurar aqui pro mecanismo e pelo nome da máquina também. Então, Metallurgic Infuser, por exemplo, a gente pode digitar aqui, ó. E a gente tem aqui ela, né? A gente consegue dar muffin aqui e diminuir o volume dela. Assim não vai incomodar tanto. Mas como eu tava falando, a gente tem aqui a nossa Iron Furnace. Eu vou colocar ela aqui no chão e a gente tem os argumentos. Eu acabei de fazer o argumento de Factor que eu mostrei pra vocês. A receita dela é bem simples, é tudo vanilla. E a gente colocando esse argumento, a gente percebe que ela recebe aqui agora eletricidade, né? Então ela tá recebendo energia do nosso sistema e a gente não precisa mais utilizar carvão. Por ela ser de iron, ela deu mais 2 slots, é o que ela faz aqui. Então a gente consegue agora colocar madeira aqui e fazer carvão vegetal, que a gente consegue também utilizar como um carbono, né? E madeira é um pouco mais simples da gente conseguir. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma troca, né? A gente colocando aqui, só que mais uma vez, ela é a de iron, ela é bem lentia, mas pelo menos ela não vai consumir muito da nossa energia. A gente vê aqui que ainda não tá consumindo o suficiente pra... A gente não tá consumindo mais do que tá gastando, né? Então a gente consegue manter aqui ainda no positivo. Algum momento isso aqui vai mudar, a gente já sabe que vai mudar, e aí eu mostro pra vocês pra gente precisar fazer alguns upgrades nisso aqui. Mas ó, com o carvão vegetal, a gente coloca aqui na Enrichment Chamber também, e ele vai dar o carvão, o Enrichment Carbon, que a gente consegue colocar aqui. Então dessa forma a gente não precisa mais estar gastando carvão diretamente, a gente faz a troca, né, de eletricidade por carvão. Então, só queria mostrar isso aqui pra vocês, e aí eu vou continuar aqui na nossa cascata de craft. Dessa forma a gente não vai mais fazer barulho. Bom, pessoal, tô aqui no processo ainda, e voltando mais uma vez pra mostrar pra vocês, porque eu comecei, tá muito lento isso aqui. Olha como ele demora pra fazer as coisas. Então o que a gente vai fazer aqui é dar upgrade nessa máquina. Como eu falei pra vocês, ela tem diversos upgrades, né? Então, por exemplo, a gente tem o Basic Infuser Factor. Só que a gente não precisa tirar ela do chão, pegar, fazer tudo isso aqui pra gente conseguir craftar. A gente consegue fazer também o upgrade direto, né? Esse cartão de upgrade, esse cartão de tier, que basicamente vai o circuito que a gente precisa pra fazer. Então, cada nível que a gente vai subindo, ele vai subindo níveis do recurso que a gente precisa. A gente vai chegar nesse base aqui só pra mostrar o que vai acontecer. Tá lá, o craft é bem simplesinho. A gente chega aqui no que a gente quer, a gente tá utilizando mais essa de redstone por enquanto, dá o clique e ela já se transforma agora em uma Factor. Agora ela tem 3 slots. Conforme a gente vai dando upgrade, ela vai dando mais slots. A gente coloca nesse modo auto sort aqui, quando a gente colocar agora o Osmio, ele vai separar bonitinho, né, entre os slots. Eu não vou colocar tudo, vou colocar esses aqui. E agora a gente consegue fazer 3 de uma vez. Já vamos fazer para essas 3 máquinas aqui o upgrade. E aí é importante aqui, me avisaram na live, a gente tá de olho sempre na nossa geração de energia. Então, por enquanto, a gente tá no positivo, ou seja, a gente tá recebendo mais energia do que tá gastando. Bom, pessoal, ainda falando de upgrades, a gente já fez upgrades aqui tier da máquina, mas a gente também consegue colocar argumentos nessas máquinas, que nem a gente fez aqui com essa Iron Furnace. O mecanismo tem alguns, é só a gente digitar mecanismo aqui, mecanismo, nome do mod, e colocar o upgrade, e a gente vai ver os upgrades que ele tem disponíveis. E dentre deles, a gente tem um upgrade de speed, e a gente tem um upgrade de energia, que é o que eu vou fazer aqui pra gente. O de speed, o nome já diz tudo, né? Ele vai aumentar a velocidade de processamento daquela máquina, mas em contrapartida ele vai consumir mais energia. Por isso a gente vai fazer o energy upgrade. Mas então eu vou fazer esses upgrades e eu já mostro como eles funcionando pra vocês também. Pessoal, o que aconteceu aqui, os cabos começaram a dar gargalo, ou seja, a quantidade de item que e não é os cabos não. A gente tava começando a ter gargalo aqui nas nossas máquinas. Tava tendo, na verdade tá ainda tendo, né? Se eu colocar, eu pensei que era os cabos, eu até já fiz o upgrade. Vou mostrar pra vocês como faz o upgrade, só pra não passar batido. Mas, por exemplo, a gente quer fazer esse cara aqui, que ele tem mais capacidade, né? Ele usa Infuser Alloy. Pra gente fazer, é só a gente ir com o item que a gente quer fazer o upgrade e dar um shift, e aí ele já faz o update também, sem a gente precisar tirar ele do chão. Mas o que tava acontecendo aqui era porque a gente tá com somente input aqui na partes laterais do nosso cubo.
pra gente ter a saída de energia, a gente vai ter que ou colocar input e output, ou fazer ela passar por baixo, que é o que eu vou fazer, né? E aí, como a gente vai vai quebrar essa conexão, a gente pode utilizar também, não faz sentido essa conexão aqui com a fornalha, porque a gente vai passar por baixo o cabo. A gente pode utilizar também aqui o configurator, pra gente tirar ou mudar o modo aqui, no caso, né? Ele tá falando push, pull, e aí a gente dá mais um clique e ele corta essa conexão aqui com a gente, com a nossa fornalha também. Agora sim, pessoal, com isso aqui, com essa configuração aqui, a gente não vai ter mais gargalo de energia, mas a gente vai ter o real visão de o que vai estar acontecendo com o nosso consumo, né? Que ele finalmente não está mais no máximo, né? Na realidade, ele está retirando, ou seja, a gente já está consumindo mais energia com isso aqui do que a gente está recebendo. Então a gente passou a ter um outro problema, que agora vai ser a nossa geração de energia. Então há muito pouco ainda, a gente tem 1 milhão aqui, mas a gente vai começar a fazer alguns upgrades, inclusive esses aqui que a gente falou, e ele vai começar a matar a nossa geração de energia. E aí a nossa alternativa é ou duplicar esse cara aqui, ou a gente ir para um outro tipo de gerador. E se a gente vir aqui nas partes dos geradores, a gente vê que ele tem esse Wind Generator. Esse Wind Generator é uma turbina eólica, eu acredito que vocês já sabem como ela funciona, e a gente consegue construir ela facilmente. Na descrição, ela fala que a gente consegue produzir até 360 FE por ticket. Só a nível de comparação, a gente estava produzindo 88 FE por ticket em cada um desses aqui. Ou seja, com uma delas a gente vai conseguir já suprir o que esses dois aqui estão suprindo. Então faz sentido, mas, mais uma vez, ela pode chegar até esse valor. Não necessariamente ela vai chegar a esse valor, porque esse cara produz mais energia, mais eletricidade, conforme mais alto ele estiver. Então a gente precisa subir ele lá no alto para a gente conseguir gerar o máximo de energia que ele consegue. E agora a gente só precisa levar ele um pouco mais ao alto. Se a gente colocar aqui no chão, a gente vai ver, ó, que na altura que a gente tá, ele já tá gerando 108 FE por ticket, então já é mais do que tá gerando ali, né? Então vamos subir uma pequena torre pra gente ver quantos que ele vai gerar. Aparentemente, a cada 10 blocos que a gente sobe, ele tá subindo... A gente tá a 20 blocos do chão, a gente tá com 130 FE por ticket. Cara, eu não vou ser muito criterioso por enquanto, então eu já vou fazer nessa altura aqui mesmo. Se começar a faltar, é bem simples, a gente faz outros e a gente sobe, ou a gente sobe mais blocos. Bom, pessoal, e agora o que a gente precisa é só configurar aqui a entrada, o input de energia por cima também. E aí a gente conseguiu ligar. E é isso, parece que a gente não tá mais com problema de energia. Agora sim, pessoal, finalmente... mas antes vamos fazer os upgrades aqui pra mostrar pra vocês. Aí eu já pulo pra esse processo inteiro, que eu acho que já tá bem chatinho a gente nesse parado aqui, pra gente chegar no processo do Gas Burning. Vou fazer o upgrade de Speed. A gente precisa do Osmium Dust. Eu vou fazer um, só pra gente fazer um pequeno teste, que eu tô em dúvida. E eu vou fazer um também aqui de energia. Bom, vamos utilizar aqui como exemplo a nossa Infuser Effect. Ela tá agora, sem nenhum upgrade, recebendo 12 KFE por ticket. Então, de máximo aqui que ela tem. Vamos colocar ela para fazer algum processo? Coloquei aqui para ela fazer um copper e ela se mantém ali com 12 KFE. A gente tá vendo aqui que ela tá usando 20 FE por ticket, né? Para fazer isso aqui. Vamos colocar um em cada, ver se ela mantém isso aqui. 60. Então, é 20 FE por ticket para cada slotzinho desse que a gente tem aqui. Agora, a gente vai colocar o upgrade de Speed. Para a gente colocar o upgrade, a gente só clica aqui nessa aba de upgrades e coloca lá esse cardzinho. Ele vai instalar o Speed pra gente. A gente consegue colocar até 8 nesse cara. Agora, sem nenhum upgrade, eu vou colocar, a gente tava dando 20 por cada slot, agora ele dobrou. Então agora a gente tá com 40 FE por ticket. Isso significa que se a gente colocar os 3 slots aqui, ele vai estar com 120 FE por ticket. Já é o que um daqueles caras lá gera, né? A gente viu que ele tá gerando 130. Vamos ver o que acontece se eu colocar agora o upgrade de Energy. Vamos colocar mais um. Nossa, ele fica com o número quebrado. Ele veio pra 28. Mas tá, é meio que menos da metade. Ele sem nenhum upgrade estava gerando 20 por cada slot. Ele desceu um pouco, a gente ficou 8 a mais do que a gente estaria sem nenhum upgrade. Então, com 3 slots, a gente tem 85. O cálculo que a gente pode fazer aqui seria a gente instalar apenas 4 upgrades de Speed. Assim a gente vai duplicar, no caso, quadriplicar essa quantidade de vezes, mas a gente coloca 8 de energia. Assim a gente vai descer mais do que a metade do que, se as contas estiverem certas, a gente vai só duplicar o nosso consumo de energia. Então acho que dá pra gente fazer isso. Então eu tava com medo de trazer a nossa fornalha de esmeralda, porque ó, ela é bem mais rápida, ela tem bem mais slot, mas e eu pensei que ela ia gastar mais... gastou, olha lá, a energia indo pro saco. Agora sim tá estabilizando, né, mas ela tem 1 milhão ali de RF, então ela é bem... ela já deu storage ali uma quantidade absurda, então ela gasta sim, mas ela é mais rápida, é pontual, o nosso sistema já dá conta, enquanto eu estiver utilizando ela, aí eu vou ter que tomar um pouco de cuidado, mas não tem problema. E bom, pessoal,
pessoal, já craftei bastante aqui desse Infuser Alloy. Agora a gente vai subir um degrauzinho no nosso tiers de Alloy. A gente vai pro Reinforced Alloy. Pra ele, é bem parecido com o que a gente vem fazendo. A gente vai pegar o Infuser Alloy que a gente fez, colocar junto com o Diamond e ele vai retornar pra nós o Reinforced Alloy. Então, pessoal, já criei nosso novo Infuser aqui. Já coloquei os upgrades de speed e de energia e já subi o tier dela também pro Basic. Agora a gente só vai fazer esse processo que eu falei pra vocês. Gastar um pouquinho de diamante. E assim como os outros Infuser, a gente consegue enriquecer ele também. Então ele vai ser o mesmo cálculozinho, ao invés dele dar somente 10 MB, eu acho que ele vai dar os 80 MB também pra gente. Agora a gente consegue aqui ter alguns 800 MB de Diamond. E aí o que a gente vai fazer é pegar esses nossos Infuser Alloy, dar o split aqui, né, pra ele separar bonitinho, e a gente vai chegar no Reinforced Alloy. Então, esse mesmo processo a gente vai fazer quando a gente for pro Atomic Alloy, que no caso ele vai usar obsidiana refinada, e como vocês devem saber, obsidiana não vai ser um problema pra gente, então esse tier vai ser mais tranquilo, mas ele tem um processozinho pra gente conseguir refinar essa obsidiana. E aí a gente já vai cuidar desse processo pra gente ir se adiantando aqui no processo. E pô, a gente tá aqui na live e a gente acabou de descobrir que dá pra duplicar também na Enrichment. Se a gente colocar da forma que ele tá aqui, o ore direto no bloco, ele já vai dar o diamante duplicado pra gente. Então a gente pode já duplicar esse diamante aqui. Aí, uma boa. E bom, pessoal, o processo pra gente refinar a obsidiana não é tão difícil. Na realidade, nessa mesma máquina que a gente fez aqui com diamante, a gente colocando uma Obsidian Dust, a gente transforma ela em uma Refined Obsidian Dust. Então a gente tem algumas formas de conseguir essa Dust, e o mecanismo também já dá uma bem legal pra gente, que é o Crusher. Ele faz parecido com o que o Hammer faz lá pra gente, pegar o minério e transformar na Duster, só que nesse caso aqui, a cada uma Obsidian, ele vai dar 4 Obsidian Dust pra gente. Então já vamos fazer esse Crusher aqui também. E pro Crusher, mais uma vez, a gente vai precisar do Steel Casing, mas não é mais um problema pra gente conseguir Steel. Então a gente já tem ali o Crusher rapidão. Da mesma forma, a gente consegue dar o upgrade nele. Então já vamos preparar também esse upgrade. Pessoal, eu vou fazer esse item aqui pra gente, essa Tool Belt. Ele é um cinto que a gente consegue colocar nossas ferramentas. Pra gente fazer é bem simples, é ferro, couro e linha. A gente consegue equipar ela aqui. Ele vai nesse slot aqui de cima. E aí a gente só precisa achar aqui qual que é o atalho, né? No caso aqui tá no R. E aí segurando o R, a gente tem acesso a essa bolinha aqui como se fosse lá do GTA. Então a gente consegue agora pegar algumas das nossas ferramentas. E a gente consegue dar upgrade nele também. Então a gente tem aqui alguns espaços de upgrade. O upgrade é basicamente esse bolso aqui, vai ouro. Então vamos fazer alguns já. Daí, pessoal, pra gente dar o update aqui, a gente precisa gastar XP numa bigorna. Então é só a gente colocar aqui. Deixa eu colocar esses dois. Eu acho que ele vai dar mais 2 slots pra gente. E aí dessa forma a gente tem agora 3 slots. Para cada bolso daquele, ele vai ter um slot a mais. E a gente consegue ficar alternando, né? Então a gente vai ter algo na mão aqui. Se a gente quiser trocar, ele vai lá pro local, né? A gente consegue inserir mais um aqui. Então, e aí dessa forma a gente tem um espacinho aqui a mais, né? Pra carregar nossas ferramentas. E aí, pessoal, o processozinho que vocês já estão sabendo. Fazer o upgrade de tier, colocar o upgrade speed e colocar o upgrade de energia. A gente consegue com shift click nele colocar os upgrades direto sem precisar vir nessa abinha aqui. E aí, dessa forma, a gente já consegue agora pegar algumas obsidianas e receber o pozinho dela. E claro que ninguém merece. Vamos dar o muff nesse cara aqui também. Aqui, ó, Crusher. Tá bem baixinho aqui. Com o pozinho da obsidiana, a gente pode colocar alguns aqui e a gente vai refinar, né? Misturar a obsidiana com esse diamond que a gente já tem. Ele vai dar Refined Obsidian pra gente. Tudo isso pra finalmente a gente chegar no último tier dos alloys, né? A gente agora só precisa de mais um Metallurgic Infuser, porque esse cara aqui, ele também é um Infuser. Já tô com o kitzinho aqui dele, então a gente coloca lá o Metallurgic Infuser, faz o upgrade de tier, coloca o Speed e coloca a energia. Agora, a gente vai colocar essa obsidiana refinada. Eita, eu fiz caquinha, porque a gente esqueceu de um processo, que é o de enriquecer ela, né? Eu não pulei passos não, pessoal. A Refined Obsidiana, a gente pega ela já refinada, tá? Então a gente tem que fazer esse processo aqui. E aí, a gente com ela refinada, a gente coloca na Enrichment Chamber. Agora sim, ela vai dar Enrichment Obsidian pra gente. Daí a gente coloca tudo aqui, já tem os MBs. Agora é só colocar esse Reinforced Alloy aqui e a gente vai ter o último tier dos alloys. Então aqui a gente já pode pegar as recompensas e aí, é óbvio, como eu falei pra vocês, pra cada um desses alloys a gente consegue fazer um tipo de circuito. E o que a gente precisa do Gás Burn? A gente só precisa de 2 dele, né? Tem esse cara aqui também, mas ele é só um conjunto de várias dusts. A gente precisa de 2 Biogenerate, também é bem tranquilinho. E a gente precisa do Refined de Obsidiana, que a gente sabe fazer. Então a gente já tem tudo que a gente precisa pra fazer o nosso Gás Burning. Então vamos finalmente agora pro nosso setup do Gás Burning. Eu vou fazer
fazer aqui mais alguns crafts, vou rushar mais alguns alloys aqui, que provavelmente a gente vai precisar, pra gente começar a fazer o Gás Burn. Mas vamos lá, pessoal, sem muita enrolação. É que na realidade o mecanismo, ele é um mod que tem suas complexidades, e ele mostra bastante coisa, então não tem como a gente passar por ele e deixar passar batido algumas dessas coisas, por isso que é um pouco maçante. Mas qual que é o nosso objetivo agora? A gente vai fazer aqui já o Gás Burn, antes de fazer ele, a gente já vai precisar de fazer um Biogenerator, então a gente vai precisar fazer 2 desse cara, e pra fazer o Biogenerator, a gente vai precisar de Biofuel. Biofuel vai no Crusher, basicamente algum item orgânico no Crusher vai trazer Biofuel pra gente. Bom, a gente fez lá no primeiro episódio essa farmzinha de cana-de-açúcar, agora a gente vai fazer algo parecido com o cacto. E por que o cacto? Porque o cacto ele dá 2 Biofuels pra gente colocando ele no Crusher, enquanto a cana-de-açúcar dá somente 1. Claro, se a gente olhar aqui, tem coisas como a abóbora, que dá de 6, melancia também dá 6, mas a gente tem a vantagem que o cacto, a gente consegue colocar ele na SNED, e a gente já viu que a SNED é bem roubada. Então, por mais que ele dê somente 2, a velocidade que a gente vai conseguir gerar cacto vai ser bem maior do que a velocidade que a gente vai conseguir, nessa altura do jogo, gerar qualquer outro material orgânico. Então, eu vou preparar aqui o setupzinho que vocês já conhecem, e aí a gente já volta. Então, pessoal, eu tava aqui começando a fazer o setup, e, bom, eu vou precisar de cacto, como eu falei, né? E aí surgiu o problema de que a gente não tem cacto. Mas a gente ganhou em uma das missões esse cara aqui, o Nature Compass. Esse cara, ele dá pra gente, ele vai apontar pra gente pra um bioma específico. Então, se eu colocar aqui Desert, ele vai mostrar que tem um bioma de deserto nessa direção a 1300 blocos. Então, é só eu ir nessa direção e em 1300 blocos eu vou encontrar o nosso cacto. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no deserto, já tô com o cacto em mãos. Não é um deserto grande, mas a nossa bússolazinha não falhou. Agora sim, a gente consegue aqui fazer o nosso setup. Nossa SNED já tá aqui a todo vapor. A gente fez isso aqui no primeiro episódio, se você não sabe como a gente construiu, é só voltar lá na parte que a gente fez aquela geração de cana-de-açúcar, a mesma coisa, só que a gente coloca aqui uma slab para poder quebrar o cacto. Então a gente já viu bastante do Functional Storage, a gente já tem vários drawers aqui construídos, a gente fez para nossa farm de ferro, e ele também tem os upgrades dele, tá? No caso a gente vai fazer esse Void Upgrade, porque eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a nossa geração de cacto, e ela tá bem insana, algum momento ela vai começar a transbordar, ou seja, não vai ter mais espaço aqui pra gente colocar os cactos. Então se a gente colocar nesse cara esse upgrade, quando ele vai continuar recebendo os itens, mas quando ele passar o limite que ele tem ali de 2k, ele vai começar a jogar fora. Então não vai ficar com lag no nosso mapa. Eu também construí esse cara aqui, um Basic Item Collect. É bem facinho, a gente precisa de Enderpeel e uma obsidiana pra gente definir um range pra ele coletar itens. Então tudo que cair aqui, ele vai coletar. E aí ele já passa aqui pro nosso drawer esses cactos, né? Então ele tá coletando o cacto que tá sendo dropado aqui e já tá colocando nesse drawer, que é o que a gente vai utilizar de matéria-prima para fazer o nosso combustível, que vai gerar no final a nossa eletricidade. E dessa forma aqui, pessoal, a gente consegue fazer o nosso Biofuel, que a gente vai utilizar para fazer os Biogenerator. Acho que isso é o mais diferente do que tinha no processo aqui. Agora eu vou fabricar as máquinas pra gente já entender o final desse processo aqui. Já tô aqui com quase tudo pra gente fazer o nosso Gás Burning, mas a gente vê que precisa aqui de uma Refined Obsidiana Ingot. A gente fez somente a Dust. Para fazer a Ingot, a gente vai precisar dessa outra máquina aqui, que é o Osmium Compressor. Ela vai simplesmente Osmium e a Refined Obsidiana Dust, ela vai devolver pra gente o Obsidiana Ingot. Já vamos fazer ela aqui também. Todo o processo aqui a gente já viu como faz. E agora colocando a Obsidiana Dust com o Osmium, e isso aqui gosta bastante Osmium, tá, pessoal? Então coloca, a gente vai precisar de 4. Ele vai um pouquinho mais que uma barra de Osmium para fazer, então já pode colocar alguns aí. Agora sim, a gente consegue aqui fazer o nosso Gás Burn. Ele vai ser a ponta do nosso sistema, então eu já coloquei ele aqui um pouco à frente. A gente vai fazer o nosso setup nessa direção. E agora sim, pessoal, a gente vai ter um gostinho do que é mexer com o mecanismo. Como a gente viu lá no início, um dos principais objetivos do mecanismo é mexer com os químicos. Então ele tá falando aqui que transforma materiais em nossos químicos, né? E é nisso que a gente vai começar a mexer. Só que o nível bem mais baixo, a gente tem várias evoluções, a gente consegue criar grandes reatores aqui. Mas o Gás Burn já dá um pequeno gostinho do que fazer, porque ele fala aqui pra gente que esse gerador, como o próprio nome diz, né, um Gás Burn, então ele queima o gás para transformar em energia. Nesse caso aqui a gente pode queimar tanto etileno e hidrogênio para produzir eletricidade. E aí ele dá uma diquinha aqui pra gente já usar o Electrolytic Separator, porque o hidrogênio não vai produzir mais energia do que ele mesmo custa. Então a gente vai transformar o Electrolytic Separator para chegar no etileno. Então a gente já sabe qual é o gás que esse cara queima. Sabendo que é o etileno que a gente precisa, a gente pode ver que o craft dele é feito nessa Pressurized Reaction Chamber. Ela basicamente usa hidrogênio e algum material aqui, algum fluido, no caso o mais fácil é a água pra gente, e o Biofuel que a gente já sabe fazer. Então eu vou preparar um pequeno setup aqui e aí a gente volta pra ver como é que fica. O primeiro problema que eu vou
resolver aqui, pessoal, é o problema da água. Eu vou colocar aqui pra fazer pia da vovó, essa sink aqui, ela dá água infinita pra gente, tá? Então quando a gente coloca ela no chão, a gente consegue ali, ó, ter a água. Para quebrar os materiais e separar os químicos dele, a gente utiliza esse Electronic Separator. Bom, ele dá a descrição aqui, que é basicamente o que eu acabei de falar, ele quebra em químicos certos fluidos e gases. No nosso caso, a gente está atrás aqui do hidrogênio, né? Então a gente colocando água, ele vai quebrar a água pra gente em hidrogênio e oxigênio, né? Tal do H2O. Então é assim que a gente vai conseguir o hidrogênio. E aqui está o nosso rapaz. A gente precisa de uma entrada de água e também de energia. A gente não trouxe energia para esse local aqui ainda, certo? Por enquanto, o que eu vou fazer é o mais feio possível, que é trazer um caminho de rato desses fios para cá. Mas a gente vai resolver isso no próximo episódio. Quando a gente tiver eletricidade, a gente quer passar elas sem fio. Então, no próximo episódio, a gente já resolve isso. E é claro, como tudo isso aqui a gente tá fazendo para conquistar energia, daqui a pouco a gente consegue quebrar todos esses cabos, já que vai ser autossuficiente. Agora eu vou fazer alguns fluid cables que a gente viu no início do episódio. E com o configurator, eu consigo configurar esse cara para puxar água daqui, da sink. Agora a gente já está separando a nossa água em hidrogênio e oxigênio. Como que a gente precisa somente do hidrogênio, eu vou dar um dump no excesso de oxigênio. Agora sim, a gente pode fazer o nosso Pressurized Reaction Chamber. E esse cara, como a gente já viu antes, precisa do hidrogênio, que a gente já está capturando, e de algum fluido, no caso aqui, água. Então já vamos configurar ele para receber esses dois caras. Fiz essa feiura aqui, esse gato, mas eu trouxe assim aqui pro lado, já que a gente vai precisar da água. Aqui na parte de fluidos, a gente vai configurar a água como input, já está configurada. Na realidade, pessoal, para o nosso Electronic Separator, a gente já configurou o fluido entrando aqui pela esquerda, mas a saída dele é de gás, né? Então a gente vai ter que transferir ele com esse cabinho aqui, chamado Pressurized Tube. Esse cara aqui é quem transfere gases. No caso, ele já está cheio ali de hidrogênio. Agora a gente só precisa vir nessa máquina, na parte de químicos, e configurar isso aqui como input. Agora a gente está enchendo aqui de hidrogênio. A gente já tem hidrogênio e a água. Então só nos falta agora trazer o biofuel para cá, né? A gente vai conseguir, a partir do biofuel, gerar o etene, que é o que a gente está atrás. Para fazer o biofuel, vocês já sabem, né? É no crusher. Então a gente só precisa encher isso aqui de cacto e a gente já vai estar produzindo nosso biofuel. A gente vai dar o eject dele na parte da frente, que agora ele já vai entrar na nossa máquina. E de tempos em tempos, né, conforme vai entrando aqui o biofuel, ele vai gerar o etene, que é o que a gente está precisando. Então esse emaranhado aqui de coisas é o que a gente precisa para gerar etene. Como o etene também é um gás, a gente, para transportar ele, vamos precisar do Pressurized Tube. Fazendo alguns upgrades aqui no nosso crusher, a gente consegue tirar o gargalo dele, né? Como vocês perceberam, estava muito lentinho. Então agora a gente sempre vai ter aqui biofuel. E por consequência, agora a gente vai ter que ficar de olho se vai ter algum outro gargalo. A gente sempre tem que estar de olho nas máquinas para ver se tem alguma coisa que está impedindo ela de funcionar. E aí a gente dá upgrade nesses casos e melhora. Todo esse processozinho aqui, por exemplo, com o Electronic Separator, a gente consegue fazer vários deles em torre e puxando o cabo até aqui embaixo, a gente consegue ter uma maior geração de hidrogênio, se o hidrogênio começar a ser o gargalo. Vamos por fim configurar a saída de químico do nosso Pressurized Reaction Chamber por cima. Ele já gerou, já jogou tudo aqui dentro e a gente agora está gerando aqui eletricidade. Mas tudo isso aqui está muito básico, está muito pequeno, a gente não vai conseguir suprir e ter o máximo de eletricidade que esse cara pode produzir pra gente. Então a gente vai só repetir todo esse processo que a gente já fez. Eu vou dar uma organizada melhor nisso aqui também. Eu tava simplesmente focado em ser mais didático e mostrar pra vocês o funcionamento. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem isso aqui. Parece um pouco complicado, mas não é. E eu vou repetir tudo isso. Ah, mas faltou uma coisinha, né? A gente tá gerando nossos cactos aqui, mas a gente precisa todo o tempo tá enviando eles para o nosso crusher. Então vamos também fazer isso utilizando o cara que a gente já utilizou no primeiro episódio, que é o Modular Routers. Então como ele funciona, pessoal? O Modular Routers está aqui e eu vou utilizar dois outros módulos dele, que é o módulo de puller e o módulo de sender. O puller, ele faz, como o próprio nome já diz, ele puxa coisa para ele. Então a gente vai configurar aqui na nossa direita, então tendo essa visão, a gente tem esquerda e tem direita. Na nossa direita, a gente vai puxar o filtro de cacto para o Modular Router. Então assim que eu colocar esse cara, ele vai começar aqui a receber cacto da direita dele. Por isso que eu trouxe esse nosso drawer aqui pro ladinho, né? Diminui um pouco aqui o tamanho e trouxe ele pro ladinho, porque o puller precisa estar com 1 de distância se a gente não fizer o upgrade nele. A gente não vai fazer aqui no caso. O sender faz o oposto, né? Ele envia coisas. Então a gente colocou o mesmo filtro aqui de cacto na frente. Só que o sender, ele tem um range de 8. Então o que tiver a 8 de distância dele vai funcionar. O que tiver a 8 de distância à frente dele. Então no momento que a gente colocar aqui, ele vai passar
a enviar os cactos para o nosso Crusher. Então sempre vai ter cacto aqui. Mas como a gente pode ver, né, a nossa produção de cacto tá maior, então eu vou tirar aqui os upgrades de velocidade dele, já que a geração de cacto não é gargalo. E vou colocar... Ah, achei o problema, pessoal. Na realidade, a gente não tá tirando esse substrato aqui, né? Isso aqui a gente não vai utilizar por enquanto. Então eu vou simplesmente colocar nesse barril, dando auto-eject, output no barril. Agora a gente vai conseguir tirar o substrato daqui. Dessa forma, tudo vai voltar a funcionar novamente. Eu vou colocar um dos nossos upgrades que eu tirei nesse cara. Outro upgrade, por enquanto, eu vou colocar aqui na Pursued Reaction Chamber, para produzir isso aqui mais rápido. Pra gente ver o quanto que tá gerando de energia esse cara aqui, vamos colocar cubo. Nossa, ele já encheu o nosso... Ele encheu 1.6 milhões de FE em questões de segundos. Então, tá produzindo bastante. A gente nem sequer conseguiu ver aqui a produção. Tô fazendo tudo isso pra mim conseguir ver a produção. Então, vamos melhorar isso aqui. Fazendo esse upgrade aqui pro Advanced, a gente agora vai pra 6.4 MFE por ticket. Então, vamos tentar ser bem rápido aqui pra ver, que ela também vai encher essa bateria bem rápido. E a gente tá chegando a 71k FE por ticket. Então, a gente tá batendo mais de 50 mil FE a cada ticket. Isso pro early game é muito bom, e é com esse setup feio do jeito que tá. Então vamos dar uma arrumadinha pra ver como é que fica. Mas antes, como eu falei, isso aqui é autossuficiente. Então a gente já consegue, ao invés de trazer esses monte de cabo, matar isso aqui no próximo episódio. Vamos deixar aqui por enquanto, não vamos mexer com isso não, porque aí no próximo episódio a gente já lida com essa energia de forma sem fio. Então lá, pessoal, eu só dei uma limpada aqui, eu percebi que alguns cabos não eram necessários, porque eu consigo colocar as máquinas uma grudada na outra. Eu tinha colocado aqueles cabos pensando em upgrade. Então, por exemplo, se eu quiser fazer vários Electronic Separator em cima do outro, o que eu posso fazer é simplesmente puxar um cabo do Electronic Separator pra cá, que já vai funcionar. Então agora eu apelei um pouquinho, eu coloquei aqui o Elite Energy Cube pra gente fazer esse teste. Ele vai de 6 MFE pra 25 MFE, então tem 25 milhões de FE. Assim que a gente colocar aqui, a gente vai ter uma ideia de quanto ele tá produzindo. E tá lá, 71k. Com esse setup aqui, ó, a gente tá enchendo agora esse cara e vamos ver se a gente tá tendo algum gargalo, né? O hidrogênio continua no máximo ali. A nossa produção de cacto parece ter parado. Ah, tá. A gente não ligou ele. É, porque ele faltou só ligar esse cara aqui, ó. Mas, mesmo sem produzir cacto, a gente viu que não tava com gargalo. Na realidade, a gente tá precisando tirar esse substrato daqui agora. Então, eu acredito que tá tudo ok aqui, pessoal. Acho que não estamos com nenhum gargalo. Eu vou tirar esse substrato com o Drawer. Então, vamos tirar ele aqui com o Drawer. E a gente vai fazer aqui agora um upgrade para esse Drawer, que é esse Puller. O Puller faz a mesma coisa que a gente fez ali com o Modular Holds. Ele vai puxar itens para dentro dele. O Puller tem uma pequena configuração. A gente precisa falar para ele qual a direção que ele vai puxar as coisas. Então, a gente clicando com direito aqui, a gente vai mudando essa configuração ali em Direction. A gente quer puxar as coisas de baixo, né? Que a gente vai colocar o nosso Drawer em cima dele. Agora sim, a gente colocando o Drawer e colocando o nosso upgrade de Puller, e claro, a gente precisa também configurar a máquina do mecanismo para dar o output em cima, ele vai começar a descartar esse substrato aqui. E aí, se a gente colocar o Void Upgrade, mesmo que ele lote, a gente não vai mais transbordar de item esse cara. A gente vai permanecer jogando fora todo aquele substrato. Assim a gente vai ter sempre etileno. E bom, pessoal, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu fiz pequenos upgrades aqui, só para já demonstrar como isso aqui pode escalar, ou seja, como a gente pode melhorar isso aqui. O primeiro dele eu fiz mais um Gas Burn, então a gente tá com 2 agora. Ou seja, a gente vai ter o dobro de geração de eletricidade. E eu fiz esse item também, que a gente já tinha feito ele para construir, eu acho que o próprio Gas Burn, uma dessas máquinas aqui, que é um Chemical Tank. Esse cara guarda gases, que é exatamente o que sai, né? O ethane que sai dessa nossa máquina aqui, do Pressurized Reaction Chamber. Então a gente armazena esse cara. Por quê? Porque chega um momento que enche esses dois aqui, que a gente basicamente não tá mais gerando energia. Porque o nosso sistema vai continuar gerando, vai continuar funcionando, mas ele não vai estar jogando esse chemical para lugar nenhum, porque os dois já estão cheios. Então a gente criou isso aqui como uma espécie de buffer. Enquanto a gente não estiver gerando energia, ele vai estar guardando mais ethane pra gente utilizar depois. Eu acho que o que mais diferente que vocês viram é que a gente aumentou um pouquinho o tamanho das nossas máquinas. Mas na verdade eu só dupliquei o sistema pra cima. Então eu coloquei mais um Electrolytic Separator aqui, que é o mesmo que a gente já tá utilizando aqui embaixo. E eu coloquei mais um Pressurized Reaction Chamber. Esse bloco do meio aqui é um Factory Block com a outra textura só pra diferenciar. Mas eu não vou utilizar isso aqui agora, porque como vocês podem ver, a gente não tem energia ainda pra gastar com tudo isso aqui. A gente tá acumulando na realidade ethane. Mas vai chegar um momento que a gente vai precisar gerar mais energia. E aí eu já deixei prontinho aqui, a gente já sabe como
como fazer todo o processo, é só a gente ativar essa segunda parte. E claro, se a gente quiser, a gente pode subir ele mais ainda. Mas a gente não vai fazer isso, porque provavelmente isso aqui vai levar a gente até um pouco perto do mid-game e depois a gente vai ter outras formas mais eficientes de gerar energia. Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido cada processozinho desse. A gente começou a mexer aqui com os químicos do mecanismo. Esse processo parece bem complicadinho, mas na realidade ele é bem tranquilo de fazer e até bem divertido também. A gente conseguiu no final deixar ele bem enxuto. Ele tá de fato mais clean. E essa é a parte que eu mais gosto do modpack. A gente ficar explorando, a gente entender um processo e tentar fazer de forma mais eficiente e mais limpa possível aquele processo. E não se esqueça que a gente tá fazendo live pra essa série aqui. Então ajuda muito vocês quiserem acompanhar, quiserem sugerir qualquer coisa. Apareçam lá na live. Eu tô fazendo geralmente essa live à noite. O like de vocês também ajuda muito a fortalecer o canal. Se você viu até aqui, eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito. E peço também que você deixe seu like e comentário. E nos vemos no próximo vídeo. E agora sim a gente vai finalmente começar realmente o modpack. A gente tem energia. Isso abriu um leque de possibilidades pra gente que a gente vai explorar muito bem nessa série. Então obrigado, pessoal. E até a próxima. Falou!